O meu nome é Amanda Santos, eu curso Letras pela Univesp e sou do Polo Quarentenário São Vicente. Neste vídeo, eu e as minhas colegas apresentaremos o nosso trabalho de conclusão de curso. O tema escolhido foi Aplicando a Jornada do Herói no universo da Turma da Mônica em O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aplicação pedagógica dos arquétipos da jornada do herói na criação literária. Esta monografia busca compreender como os mitos universais se manifestam na literatura infantil contemporânea e de que forma a estrutura simbólica da jornada do herói, proposta na obra O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, pode ser aplicado pedagogicamente para aprofundar a leitura e incentivar a escrita criativa entre crianças do ensino fundamental. Este trabalho foi desenvolvido numa escola municipal com uma turma do terceiro ano do ensino fundamental, no município de Caraguatatuba. Durante o desenvolvimento deste projeto, usamos como aporte teórico o próprio Joseph Campbell e Paulo Freire, que enfatiza a importância de partir do conhecimento prévio dos alunos para promover o ensino e a aprendizagem deles, obtendo assim uma educação transformadora. No decorrer desse vídeo, vamos apresentar um pouco mais dessa trajetória. Olá, eu sou Joísa Isabel, estudante do curso de Letras da Univesp do Polo de São Miguel Arcanjo. A nossa pesquisa explora como a jornada do herói proposta por Joseph Campbell pode ser uma ferramenta eficaz na educação infantil. A partir de histórias como A Turma da Mônica no universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo, analisamos como os arquétipos e etapas do monomito aparecem e impactam no desenvolvimento simbólico das crianças. O estudo tem como foco alunos do terceiro ano do ensino fundamental e propõe atividades práticas como leitura orientada, rodas de conversa e produção de histórias. A abordagem está alinhada à BNCC, promovendo leitura crítica, criatividade e valorização da produção autoral. Inspirados por teóricos como Antônio Cândido, destacamos a literatura como um direito essencial e um instrumento de expressão. Ao trabalhar a jornada do herói em sala, ampliamos o repertório simbólico dos alunos e fortalecemos o desenvolvimento integral, unindo o emocional, o cognitivo e o criativo. As narrativas míticas sempre ajudaram a formar o imaginário humano, transmitindo valores e explicando o mundo. Joseph Campbell identificou nelas uma estrutura comum, a jornada do herói, com fases com partida, desafios e retorno. Essa estrutura também aparece em histórias infantis, como contos, quadrinhos e animação, ajudando crianças a lidar com seus próprios desafios. A releitura da Turma da Mônica em O Sítio do Pica-Pau Amarelo usa esses arquétipos, unindo cultura popular e a teoria de Campbell. A pesquisa busca entender como aplicar essa estrutura na leitura e escrita criativa infantil. Meu nome é Giovana Pisal de Almeida, sou do Polo de Porto Feliz e irei falar sobre a jornada do herói segundo Joseph Campbell. Campbell foi estudioso da mitologia que percebeu que em várias culturas os mitos seguem uma estrutura parecida. Essa estrutura ele chamou de jornada do herói. Ela começa com o que ele chama de chamado à aventura, que é quando o herói sai da rotina e parte para o desconhecido. Nesse caminho ele enfrenta desafios, encontra aliados e inimigos, até chegar na provação suprema, que é o momento de maior transformação. Depois disso ele volta para o seu mundo original, só que transformado, e traz consigo um elixir que representa sabedoria, cura ou algo que também beneficia sua comunidade. Mas Campbell vai além da narrativa. Para ele, essa jornada também simboliza a nossa própria vida. Cada etapa representa os desafios e amadurecimentos que todos nós passamos. E isso também tem tudo a ver com a escola. A jornada do herói pode ser usada para ajudar os alunos a organizarem ideias, desenvolver a criatividade e escreverem de forma mais autoral. Ou seja, a teoria do Campbell não fica só no campo dos mitos ou da literatura, ela também contribui com a educação, ajudando os alunos a se verem como protagonistas da própria trajetória. Obrigada!
Olá, meu nome é Isadora Amorim e eu sou do Polo de Mirassol. Eu vou falar um pouquinho dos objetivos da nossa proposta. Um dos focos é compreender os principais conceitos da jornada do herói de uma forma simplificada e acessível para as crianças. Também, nós buscamos analisar como os arquétipos e as etapas dessa jornada aparecem em histórias conhecidas do universo infantil, como a Turma da Mônica e o Sítio do Pica-Pau Amarelo, obras essas que foram utilizadas durante o projeto. Além disso, pretendemos aplicar esses elementos em atividades práticas de escrita criativa com os alunos, incentivando a produção de narrativas próprias. E por fim, podemos avaliar não somente com base em Campbell, mas também com embasamento nas obras de Paulo Freire, os impactos dessa abordagem, observando como ela contribui para o desenvolvimento narrativo e para o aumento do interesse dos alunos pela leitura e pela escrita. Oi, meu nome é Natália e eu vou falar um pouco sobre monomito e o simbolismo do mito, também conhecido como jornada do herói. Campbell define monomito como sendo uma estrutura universal narrativa composta por 3 grandes etapas, sendo elas a partida, a iniciação e o retorno. Dentro dessas etapas, existe um caminho mais detalhado com 12 passos. Na imagem a gente pode perceber que o passo 1 é o status quo, que é o cotidiano do personagem, o 2 é o chamado para a aventura, o 3 a recusa, 4 é o encontro com o mentor, 5 a primeira travessia, 6 é quando ele passa por testes e encontra aliados e inimigos, 7 a aproximação da caverna oculta, 8 a aprovação suprema, 9 a recompensa, é onde o herói se recupera, 10 o caminho de volta, 11 a ressurreição e 12 é o retorno com Elixir, que simboliza o aprendizado ou conquista do herói. E como a gente pode perceber, tem a zona de conforto, que é dos passos 1 a 3 e 11 e 12. E no mundo desconhecido é dos passos 5 a 9. E também tem os passos 4 e 10, que é a divisória entre esses 2 mundos. Embora Campbell tenha criado a jornada do herói, foi Christopher Vogler quem a popularizou no cinema ao adaptá-la em linguagem prática para roteiristas, influenciando filmes como Matrix e Mulan. Vemos essa estrutura em vários outros filmes, como em Shrek, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars, entre outros. Mesmo em mundos diferentes, os heróis passam por transformações parecidas. Com isso, Monomito nos mostra que toda grande história fala sobre mudança, crescimento e superação. Olá, boa noite. Meu nome é Melissa Bárbara da Silva. Sou do Polo Parque Céu Veredas, em São Paulo. E estou aqui para falar sobre a jornada do herói em 3 etapas. Começo, meio e fim, podemos assim dizer. Início é o chamado aventura do herói, aonde ele é chamado a sair da sua rotina e enfrentar uma nova aventura de conhecimento numa nova fase. Foi o que aconteceu em Sítio do Pica-Pau Amarelo com o Narizinho, o Pedrinho e a Emília, que deixaram o sítio e foram para o Reino das Águas Claras. Iniciação. Lá eles começaram a ter um processo de aprendizado, de desafios, de amigos novos, de inimigos, aonde eles passaram provações, encontraram aliados e ali eles tiveram um aprendizado. Como? Na educação. A criança vai para um novo mundo, ele é inserido a uma sala de aula, onde ele vai ter todo o processo de conhecimento. E o retorno? O retorno é o Elixir, é onde eles venceram todos os seus medos, onde eles venceram todos os seus desafios que foram propostos. Isso acontece também na Turma da Mônica, que se inspirado na obra de Monteiro Lobato, eles saíram do bairro do Limão e foram participar de um novo desafio, voltando assim como maduros, mais, podemos dizer, concentrado em muitas vivências novas que eles tiveram naquele momento. Assim é na educação, cada ano é uma fase, cada ano a criança tem um aprendizado e esse processo da jornada do herói, todo ano é conseguido ser realizado com os alunos em sala de aula. Olá,
Meu nome é Tênis, sou aluna da Univesp do Polo Quarentenário São Vicente. Você sabia que a Turma da Mônica já foi parar no sítio do Pica-Pau Amarelo? Neste encontro incrível entre Maurício de Souza e Monteiro Lobato, as crianças vivem uma aventura cheia de magia, folclore e aprendizado, seguindo os passos da famosa Jornada do Herói. A Jornada do Herói é um modelo de narrativa criada por Joseph Campbell. Ela tem 3 etapas principais. Primeiro, a partida. O herói sai do mundo comum e entra num universo desconhecido. Depois, a iniciação, onde enfrenta desafios, monstros e precisa aprender para vencer. Por fim, o retorno, quando ele volta transformado com novos conhecimentos para compartilhar. Na história, Magali é Narizinho, Mônica é Emília, e o sítio se torna palco de aventuras incríveis. Elas enfrentam a Cuca, conversam com seres mágicos e vivem desafios que desenvolvem coragem, criatividade e cooperação. Mas essa história vai além da fantasia. Ela é uma ferramenta poderosa para a educação. Ao misturar lendas, cultura brasileira e humor, o livro estimula a imaginação e o pensamento crítico das crianças. Turma da Mônica, no sítio do Pica-Pau Amarelo, é uma verdadeira jornada de transformação, como toda boa história deve ser. Olá, eu sou a Maria Betânia, graduanda em Letras Português da Universidade Univesp do Polo Caraguatatuba. Vou falar um pouco sobre a metodologia utilizada para o desenvolvimento desse trabalho. A metodologia propôs estimular a leitura e a escrita por meio da criação de histórias baseadas na jornada do herói, que foram apresentadas às crianças de forma simplificada, em 3 atos, o chamado, a iniciação e o retorno. Utilizamos personagens conhecidos como os da Turma da Mônica, de Maurício de Souza, e do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, para buscar criar uma conexão afetiva com os alunos. A sequência didática proposta envolveu a análise de narrativas e produções de histórias autorais, promovendo a criatividade, o protagonismo e o desenvolvimento cognitivo na etapa tão importante que são os anos iniciais do ensino fundamental 1. Entre os dias 5 a 9 de abril de 2025, uma turma do 3º ano do Ensino Fundamental 1 da Rede Pública Municipal da cidade de Caraguatatuba participou de atividades com o livro Turma da Mônica em O Sítio do Pica-Pau Amarelo, releitura do autor Maurício de Souza. A primeira leitura foi feita ao ar livre, no jardim da escola, um ambiente mais acolhedor. Depois, houve uma roda de conversa sobre os personagens e o conceito de jornada, relacionando a narrativa à estrutura da jornada do herói, em 3 atos, o chamado aventura, a iniciação e o retorno. Já em sala de aula, foi feita a análise dos personagens da Turma da Mônica, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, e dos personagens originais de Monteiro Lobato, destacando como Maurício de Souza e Monteiro Lobato, eles incorporam elementos de histórias nacionais e internacionais em suas obras. Com base nisso, os alunos foram incentivados a criar suas próprias histórias, usando personagens que gostam, seguindo os passos simplificados da jornada do herói. Nessa produção de um dos alunos de 8 anos de idade, observamos que o aluno ele escolheu o personagem de anime Saitama. O aluno ele demonstra identificação com o personagem, desenhando sua principal característica, que é a força. Podemos observar que o aluno dá como título para a história A Jornada do Saitama Incrível, mostrando que ele reteve conhecimento sobre o significado de jornada. Também observamos que o aluno escreve corretamente o nome do personagem, Saitama, embora tenha escrito palavras como fácil e nossa com a grafia incorreta.
Porém, oralmente, o aluno, a partir do desenho, ele conseguiu contar a história idealizada por ele para o personagem. Ressaltamos aqui a importância da valorização da oralidade, pois a oralidade é essencial nas séries iniciais de educação, por permitir que as crianças expressem suas ideias e sentimentos de forma significativa. Segundo Kleiman, ela não é apenas uma prévia etapa da alfabetização, mas é uma prática social que desenvolve a linguagem, o pensamento e a interação. Valorizar a fala dos alunos amplia a aprendizagem e fortalece a comunicação e a criatividade. Olá! Aqui podemos observar a produção de mais um aluno que também tem 8 anos de idade e que foi trazido aqui devido ao relato da professora, que relata que o aluno, em outras produções escritas em sala de aula, costuma produzir textos menores. E aqui podemos perceber que o aluno se envolveu com a proposta, já que escreveu além do habitual em sala de aula, criando uma narrativa que mistura o sítio do Pica-Pau Amarelo com o universo do personagem de anime Naruto. Aqui destacamos a palavra Rasengan por revelar um conhecimento prévio, já que Rasengan significa o nome de uma técnica poderosa usada pelo personagem Naruto dentro da história do anime. Então, para entendê-la, é necessário que a criança ou o adulto já tenha um conhecimento prévio. Usada no texto como um sentido simbólico, segundo Paulo Freire, palavras assim são palavras geradoras, carregadas de significado para o aluno, capazes de despertar interesse, imaginação e autoria. Assim, a escrita torna-se um ato significativo e criativo, e não apenas uma tarefa. Aqui podemos observar mais algumas criações, o início delas, né? As crianças, elas conseguiram iniciar suas produções escritas, conseguiram dar títulos aos textos e conseguiram estruturar, né, o início das suas próprias histórias. Portanto, podemos concluir com esse estudo que a jornada do herói descrita por Campbell e simplificada para o universo infantil pode orientar a produção inicial de textos, facilitando a organização das ideias das crianças e estimulando a imaginação. Inspirada em Paulo Freire, a abordagem ela valoriza o protagonismo dos alunos, com o professor como mediador em uma prática dialógica. Os textos iniciais, eles servem de base para que os alunos aprimorem suas histórias por meio de revisões, desenvolvendo consciência linguística, autonomia e pensamento crítico, promovendo assim uma educação transformadora e um aprendizado significativo. Esse era o objetivo do nosso trabalho.